A morte é um dos mistérios mais profundos e duradouros da existência humana. Ao longo da história, muitas culturas e religiões exploraram o que acontece depois que morremos, com respostas variando de crenças em reencarnação, paraísos e infernos, até a simples ideia de que nada acontece. Apesar das muitas opiniões e teorias sobre a vida após a morte, a verdade é que ninguém pode ter certeza do que realmente acontece. Neste documentário, iremos explorar 6 histórias e experiências de pessoas que acreditam ter tido vislumbres do que existe além da morte, e tentaremos desvendar os segredos deste mistério que ainda nos fascina. Junte-se a nós em uma jornada para descobrir o que pode haver além da fronteira final da vida. Seja bem-vindo ao canal Alá Daniel. Se gostar do vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe, ative o sino das notificações. Considere inscrever-se no canal para não perder mais vídeos como este. E vamos para mais um vídeo misterioso do nosso canal. Paciente holandês retorna do coma e diz coisas que seriam impossíveis que ele soubesse. Uma equipe médica de um hospital holandês ficou surpresa com um homem de 44 anos que foi atendido por uma enfermeira em estado de coma e com cianose. Para garantir sua sobrevivência, o paciente teve que ser entubado. Durante o procedimento, a enfermeira notou que ele usava dentaduras e as retirou, guardando-as em um carrinho de passagem, onde os pertences dos pacientes são mantidos. Após isso, o paciente apresentou normalização de seus batimentos cardíacos e pressão arterial, mas ainda permaneceu em coma. Depois de uma semana sendo submetido à intubação na UTI, o homem subitamente recobra a consciência e sai do coma. Ele é transferido para a área de cardiologia e, ao encontrar a enfermeira que o atendeu no momento em que chegou ao hospital, ele reconhece que foi ela quem guardou suas dentaduras, inclusive indicando com precisão onde elas estavam guardadas. A enfermeira fica surpresa com a exatidão das informações fornecidas pelo paciente. Ao questionar como ele tinha essa informação, uma vez que ele não estava em estado de consciência, ele respondeu que viu quando e onde ela guardou sua dentadura, pois estava fora de seu corpo, flutuando sobre ela no momento do ocorrido. O neurocirurgião que visitou o céu. Em 2008, o neurocirurgião Dr. Eben Alexander, professor em Harvard, passou por uma situação peculiar. Ele acordou com uma dor de cabeça insuportável e foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com meningite bacteriana, uma doença rara que geralmente afeta apenas bebês recém-nascidos. A bactéria responsável pela doença entrou em seu cérebro através do fluido espinhal, causando danos graves, incluindo o desligamento do córtex cerebral. Os médicos debatiam se continuariam ou não o tratamento, já que a probabilidade de sobrevivência do Dr. Eben era praticamente nula. No entanto, após uma semana, ele recuperou a consciência e saiu do coma, afirmando que tinha ido para o céu. Vale ressaltar que antes disso ele era cético em relação a esses assuntos. Segundo um relato do médico, durante o período em que esteve em coma, sua alma flutuou sobre nuvens rosadas e um céu azul escuro. Ele também percebeu a presença de seres translúcidos que se moviam de uma maneira superior e desconhecida. Além disso, teve a sensação de estar lá por muito tempo, sem ter memória de vidas passadas. Depois de voltar à vida, essa experiência transformou a visão do Dr. Eben, que chegou a escrever um livro sobre a experiência de quase morte que viveu. A segunda chance de Lars Grael. Lars Grael, o medalhista olímpico brasileiro, sofreu um acidente grave em 1998, que alterou sua perspectiva sobre a vida. Enquanto navegava em Vitória, no Espírito Santo, foi atropelado por uma lancha e perdeu uma perna, perdendo muito sangue. Segundo ele, sua morte foi rápida, pois seu coração parou de bater e ele sentiu sua alma deixando o corpo. Lars descreveu a sensação como uma leveza e paz incríveis, além da diminuição da dor. Após ser ressuscitado, por alguns segundos ele teve uma segunda parada cardíaca e novamente sentiu a sensação de deixar seu corpo. Depois de sobreviver ao acidente, o velejador mudou sua perspectiva sobre a vida, adotando novos valores e priorizando as coisas simples, bem como sua relação com seus entes queridos. A experiência de Lucy. Lucy Luft passou por 2 experiências de quase morte em sua trajetória. Aos 66 anos de idade, a pedagoga aposentada relata que sentiu sua alma se desconectando do corpo em um acidente ocorrido em 1972, quando uma onda a jogou contra as pedras na praia de Guarujá, em São Paulo.
e outra vez durante uma cirurgia plástica em 1980. No primeiro incidente, Lucy lutou pela vida e pôde ver a si mesma fora do corpo, deslizando por um túnel cinza que se tornava cada vez mais claro. Nesse túnel, ela reviu os momentos mais importantes de sua vida, seus erros e acertos. Ao final, sentiu uma enorme sensação de paz e tranquilidade, contemplando seu resgate por outras pessoas que a levaram para uma unidade de emergência onde foi tratada adequadamente. Já em 1980, durante a cirurgia plástica, Lucy e a equipe médica foram surpreendidas por um choque anafilático e uma parada cardíaca, mesmo após a realização de todos os exames pré-operatórios. Novamente, ela teve a sensação de desconectar-se momentaneamente de seu corpo e viu os médicos tentando ressuscitá-la, sentindo inclusive a preocupação de um deles. Mesmo acreditando que já estava morta, eles fizeram a massagem cardíaca e administraram os medicamentos necessários. E Lucy voltou à vida. Lembrando-se de tudo o que havia acontecido, ela contou ao médico, mas não foi levada a sério. Valerie e seu encontro com um anjo. Este relato sobre vida após a morte é apresentado no livro Evidências de Vida Após a Morte, escrito pelo radio-oncologista Jeffrey Long em conjunto com o escritor Paul Perry. A história da jovem Valerie começa no dia em que sofreu uma parada cardíaca durante uma cirurgia aos 17 anos. Valerie descreveu que viu um túnel e passou por ele, vendo fragmentos de sua vida antes de fechar os olhos com força. Ela então ouviu alguém dizendo, "Abra os olhos", e se encontrou em uma sala branca com espíritos ao seu redor. Ela percebeu que suas mãos estavam translúcidas e chorou sem lágrimas. Neste momento, um anjo de luz apareceu para confortá-la, dizendo que ela estava a salvo. Valerie respondeu que não estava pronta para morrer, e o anjo respondeu que sabia disso. O anjo mostrou a ela os médicos realizando uma RPC em uma menina, um processo que Valerie assistiu sem entender que a menina era ela. Logo após, ela sentiu sua consciência sendo puxada de volta para seu corpo, que ainda sentia dor. Uma mulher e o seu encontro com Deus. O livro do Dr. Sam Parnia, intitulado O que acontece quando morremos, relata a história de uma mulher que teve uma experiência de vida após a morte. Enquanto estava em casa, ela começou a sentir uma forte dor abdominal e foi levada para o hospital por um amigo. Lá, descobriram que ela estava tendo uma gravidez ectópica, que havia sido interrompida e estava causando sangramento interno. Durante sua estadia no hospital, em determinado momento, ela se viu ao lado de seu corpo, ligada a ele por uma tênue corda. Sentiu também a presença de outra entidade ao seu lado, encorajando-a a segui-la para um lugar de luz, onde encontrou outros seres iluminados. Lá, ela foi convidada a refletir sobre sua vida e seus erros, e como eles afetavam os outros. Embora não tenha sido dito explicitamente que ela estava morta, ela compreendeu que era o caso. Além disso, foi informada pelos espíritos de luz que estava grávida, algo que ela desconhecia, mas que o espírito da criança havia desistido de nascer em função de traumas pretéritos. A mulher explicou que ela e seu companheiro desejavam ter um filho e que o receberiam com muito amor, mas que o ser que se encarnaria ainda não estava pronto para isso e precisaria de mais paciência. Durante essa experiência, ela também teve contato com um ser de amor sublime, que ela entendia ser Deus, cuja presença ela sentiu se fundindo a ela. Embora tenha sentido grande pesar em morrer, já que tinha um bebê de 18 meses e ficaria sozinha se partisse, ela foi confortada pelo marido, que lhe disse que ela teria uma missão muito especial a cumprir quando seus filhos crescessem. Posteriormente, ela voltou para a sala do hospital, onde viu a equipe médica trabalhando para ressuscitá-la. 2 anos depois, ela teve outro filho, que foi recebido com muito amor e carinho pelo casal, que construiu um lar de amor. Segundo a mulher, ela não tem mais medo da morte e tem certeza da sobrevivência da alma.